Mentira. Não. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi, e esta epístola, saúdo vocês no Senhor. Repita, pastor, por favor. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, saúdo vocês no Senhor. Pois é, você escreve na Bíblia, né? Existe uma diferença de quem escreve e de quem é o autor da carta. De fato, Paulo ele é o autor da carta. Mas provavelmente nesse período aqui, quando ele escreveu, Paulo, provavelmente ele tinha um problema de visão, né, pastor? Ele tinha um problema de visão. Então, provavelmente nesse período, quando ele escreve essa carta, ele já sem condições de escrevê-la, então ele dita. Então é guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, mas Paulo foi lá, chutou perto e falou: escreve aí. E ele escreveu. É só curiosidades, né? Se alguém perguntar, a gente já fica sabendo. Mas veja aqui, essa carta esse livro, na verdade, né? Ele é um dos mais importantes do Novo Testamento. Talvez depois do Evangelho, né, pela riqueza que ele tem, que ele é considerado o quinto Evangelho, esse livro é um dos mais importantes. É importante não só que nós leiamos esse livro várias vezes, consultando algumas traduções, alguns comentaristas, mas que a gente faça um estudo de fato desse livro. Ele é tão importante que os grandes reformadores, eles se basearam no livro de Romanos, para defender as suas ideias. Então, ao longo da história, o próprio Martinho Lutero, quando escreveu as teses e colocou na igreja, ele utilizou como base o livro de Romanos. John Wesley, né, o grande avivalista, ele também, todas as suas ideias eram exatamente no livro de Romanos. Então ele tem essa grande importância, principalmente para nós evangélicos, né? Pois foi a partir desse livro que Martinho Lutero ele fez a reforma que ficou conhecida depois como a reforma protestante. Então, sem dúvidas, esse é um dos livros mais importantes, é considerado inclusive o quinto evangelho, né? Então esse livro ele é dividido em algumas partes. Essa primeira parte, ela começa no capítulo 1 e ela finaliza nos últimos versos do capítulo 8. Paulo ele vem falando sobre a salvação, sobre a certeza da salvação. Então, no verso 1, esse capítulo nós já pegamos, aqui já a partir do 31, mas no verso 1 já fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no restante do capítulo, ele vem falando como o Espírito Santo, ele produz em nós essa certeza. Então esse Espírito Santo que habita, testifica com o nosso espírito, intercede com gemidos inexprimíveis, nos assistencia no momento de fraqueza. Tudo isso é para nos dar essa convicção que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então esses versículos aqui a gente conhece, né? A gente escutou muitas vezes, já fez a brincadeira do cântico de vitória e tudo mais. A gente vai chegar nessa parte. De que vitória é essa que o livro fala? Então ele já se tornaram canções em igrejas, né? Então isso mostra, esse livro, a grandiosidade desses versos, mostra a grandiosidade de Deus, o plano de redenção, de salvação, quanto nós somos pequenos diante disso. Então Paulo vai dizer para a gente: se Deus está do nosso lado, nada irá nos separar do amor dele. E como ele faz isso? Ele faz isso através de 5 perguntas. Mas vejam, são perguntas retóricas
que na própria pergunta as respostas já estão embutidas nela. Então a primeira pergunta que ele faz, alguém me ajuda? No verso 31, por favor. Lê para nós, por gentileza. Para alguém ler o verso 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maravilha, Deus abençoe. Que diremos à vista destas coisas? Que coisas são essas? Para nós sabermos a resposta disso, a gente teria que voltar um pouquinho no texto. Irmão, por favor, já que você está aí, fala, lê para mim do 28 ao 30. Mesmo capítulo, tá? 8, do 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Obrigado, irmão. Então nós percebemos que essa é tudo parte do mesmo conjunto. Nós temos que lembrar de uma carta. Então Paulo ele está dizendo que no passado ele nos conheceu, nos amou, nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. E que no tempo da história ele nos chamou, justificou e no futuro ele nos glorificará. E no final ele levanta uma pergunta a mostrar tudo isso. Então o que podemos dizer a respeito disso? Qual é a nossa conclusão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A conclusão é: se Deus está do nosso lado, nós estamos debaixo do favor de Deus. Se o Rei do Universo, esse Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, se Ele está do nosso lado, quem é que pode se opor a isso? Quem é que pode ficar contra nós? Ou seja, Deus lá na sua eternidade, Ele elabora esse plano, o Pai planeja, o Filho encarna, cumpre o plano do Pai, e o Espírito Santo executa o plano planejado. Então Paulo está dizendo que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem, porque Deus é por nós. Não existe ninguém superior a Ele, nem inteligência, nem eternidade, nem poder, nem nos céus, na terra, tem condição de opor ao que Ele fez, ao que Ele está fazendo e olhar o que Ele fará um dia. Então não há nada contra nós, não há ninguém que se possa se opor. Mas tem uma questão aqui. Não significa que o mundo, nossa carne, Satanás, não irá formar os seus exércitos e nos atacar todos os dias. Não é sobre isso. Então essa é a primeira pergunta retórica. Se Deus está a nosso favor, nada pode se opor contra nós. Vamos à segunda pergunta. Alguém, por favor, pode ler o verso 32? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Perfeito. Obrigado. Irmãos, olha isso aqui. Se Deus nos deu Jesus, por que Ele nos negaria as demais coisas? Percebe que é um argumento do maior para o menor, ou do mais forte para o mais frágil.
Deus ele já faz o mais difícil. Ele não poupa o seu filho. Ele deixou que esse filho sofresse, padecesse, bebesse até a última gota do cálice da ira. Foi Ele mesmo que entregou o seu filho ao sofrimento, ao escárnio e à morte. Se Ele entrega tudo, entrega Cristo, por que Ele nos negaria as demais coisas, as coisas menores dessa vida? Pelo contrário, na verdade, junto com Cristo é que Ele não vai dar para nós todas as coisas, porque Ele não é um Deus egoísta. Ele não tem um comportamento típico de alguém que não gosta de doar. Meus irmãos, Jesus é o bem mais precioso do Pai, e mesmo assim Ele entregou. E agora Ele nos dá todas as coisas. Que coisas são essas? A chave, o carro, a casa. Não. Ele nos dá perdão dos pecados. Ele nos dá a graça, que é um favor que nós não merecemos. Ele nos concedeu o Espírito Santo, que habita em nós. Ele nos dá a sua presença. Tudo que nós precisamos para viver nesse mundo, elas são pequenas a serem comparadas com o grande sacrifício que esse Pai fez ao entregar o seu Filho em nosso lugar. É sobre isso. Então a pergunta que Paulo faz aqui é: se Ele já deu Jesus, por que Ele negaria essas coisas? Terceira pergunta. Paulo faz esse texto. Alguém lê para mim, por favor, no 33. Quem tentará a acusação com os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Muito obrigado. Ou seja, quem poderá acusar os eleitos de Deus? Agora ele substitui, né? Ele está falando muito, no anterior ele fala nós, por eleitos, mas são sinônimos. Na verdade, aqui é para falar do povo de Deus. Quem nos acusará? A resposta é ninguém. Só que veja bem, quando ele diz isso, ele não está afirmando que nós não somos passíveis de acusação alguma. E lá em Apocalipse 12 é falado da figura do diabo, que nos acusa diante do Pai de noite. Talvez as pessoas que convivem conosco, nos conhecem, poderiam nos acusar, nos condenar por causa de certos pecados que cometemos. Então, quando Paulo me diz que não há acusação contra nós, não é para dizer que não pecamos e que não há nada, não há para dizer que não há acusação. Mas ele fala aqui que não há acusação, pois é o próprio Deus que nos justifica. Então, aquele que é o juiz do universo, que conhece todos os nossos pecados mais ocultos, Ele olha para os seus, para nós, o povo de Deus, e Ele declara: inocentes, vocês são justos, vocês foram justificados. E nos declaram inocentes, não porque nós não cometemos pecados, mas porque Deus, em certo momento da história desse seu povo, Ele tomou a justiça de Jesus, colocou sobre nós, pegando os nossos pecados e lançando sobre Jesus. Então é o próprio Deus que nos justifica. Isso acontece aos que creem em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos possuir a certeza da nossa salvação. E essa certeza, irmãos, da vida eterna, ela não pode estar baseada na nossa santidade, da nossa inocência. Ela não pode estar baseada naquilo que nós achamos ser bom. Mas ela está baseada no fato de que Deus nos faz justos em Cristo Jesus, de forma que nenhuma acusação contra nós prevalecerá, porque é Ele que nos justifica mediante Jesus Cristo. A quarta pergunta que Paulo faz esse texto. Alguém lê, por favor, o 34. Será que alguém poderá
talvez quem ficou aqui na frente não escutou. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo não está dizendo isso porque nós, pelo nosso próprio mérito, não merecemos nenhum tipo de condenação. A verdade é que nós merecíamos pelos nossos pecados. Tem muita coisa que poderia nos acusar. Quem poderia nos acusar? Os anjos. São seres puros, sem pecado. Eles olham para a nossa vida errada, inconsistente, e poderiam nos acusar. Como já disse anteriormente, as pessoas que nós convivemos poderiam nos acusar. Os demônios, que sabem quantas vezes nós seguimos os caminhos dele. O inimigo não nos acusa. A própria criação, que geme pelos nossos pecados. Mas mesmo assim a resposta continua sendo para essa pergunta: ninguém. E Paulo ele apresenta algumas justificativas. A primeira justificativa que ele apresenta é que Cristo Jesus, quem morreu, ou seja, a condenação que deveria cair sobre nós já foi derramada em Jesus. A ira do Pai caiu sobre ele e ele morreu no nosso lugar. A segunda justificativa ele fala: antes quem ressuscitou, ou seja, Jesus ele quebrou as correntes da morte e nos libertou em sua ressurreição. Ele fala, a terceira justificativa, que ele está em uma posição de majestade, de glória, está sentado à direita de Deus. Então ele intercede, ora, ele faz petições ao Pai em nosso favor diariamente. Todas as vezes que nós pecamos, ele se apresenta diante do Pai e fala: Pai, aqui está sua filha, aqui está seu filho, ele pecou mais uma vez, mas eu morri por ele, eu ressuscitei por ele, foi em favor dele que eu fiz isso. Então o Pai restaura, fortalece, renova, reintegra, justifica. Não porque ele tem capacidade em si mesmo, mas é pelo meu sangue derramado na cruz. Então, diante desse intercessor, meus irmãos, quem é que pode nos condenar? Ele morreu, ele ressuscitou, ele está lá todos os dias diante do Pai, apresentando a justiça dele no lugar de todas as nossas injustiças. É por isso que Paulo diz: ninguém pode condenar os eleitos de Deus. A quinta pergunta que ele fala é: quem nos separará do amor de Cristo? Onde nós paramos, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta, na verdade, ela vai conectar com todas as outras perguntas. Nós podemos dizer, né? Deus está ao nosso favor, porque não há acusação, e também porque ninguém pode nos condenar. E a resposta disso é: porque Jesus nos ama. Do 35 ao 37, ele mostra o que não nos afasta desse amor. A tribulação aqui são um sofrimento geral. Então, eram sofrimentos reais para os cristãos que viviam naquela época quando eles estavam sendo perseguidos. A angústia, ou seja, aquela dor na alma que nós sentimos, uma dor profunda do nosso coração que nunca sentiu isso. A perseguição, que muitas vezes ela produzia fome, nudez, perigo e até a morte. Ele está dizendo que estas situações não podem nos separar do amor de Deus. Ou seja, são situações extremas, terríveis, mas que nem elas são capazes de romper, de nos separar do amor do Pai, que através do Filho e a intermediação do Espírito Santo tem por nós.
No 36 aqui ele está fazendo uma citação do Salmos 44, 22. Vamos subir. Diz assim: mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Deus aqui está dizendo que nós somos ovelhas marcadas para morrer. Aquelas ovelhas que elas foram separadas do restante do rebanho, colocadas no curral, como se fosse uma antessala para o batedouro, para a morte. É isso que está dizendo. Nós somos amados por Jesus. Mas do mesmo jeito que Jesus foi um cordeiro levado como ovelha ao matador, nós também somos as ovelhas de Jesus. E nós vivemos em um instante em que nós também poderemos ser abatidos. Ele está dizendo que o sofrimento é parte da nossa vida, é parte do nosso cotidiano. É a porção que nós temos enquanto nós estamos vivendo essa vida. E olha, é muito difícil a gente ler isso aqui, diante disso, e a gente não ficar indignado com algumas teologias, com algumas placas que anunciam que fala: pare de sofrer. Um slogan de pregação: pare de sofrer. Olha, se Deus te ama, Ele vai fazer. Você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai resolver seus problemas, você vai ter carro do ano, casa na praia. É bom ter. Deus prepara isso também. Mas o chamado ao Evangelho não é sobre isso. O chamado ao Evangelho é o chamado ao sofrimento, às perseguições, às pedradas. Então o sofrimento é parte da nossa vida. Nós somos ovelhas marcadas para morrer. E a promessa que nós temos de Deus é que esses sofrimentos, por maior que seja, não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. De todas essas coisas, todas essas anteriores que a gente viu: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, ser marcado como ovelha para morrer. Todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Às vezes esse texto muitas vezes é utilizado de forma descontextualizada. Não é porque nós somos mais que vencedores. É porque essas coisas elas não nos afastam. Não é suficiente para nos afastar do amor de Cristo. Pelo contrário, o que elas fazem é nos aproximar ainda mais deles. Vejam os contextos de perseguições. Paulo e Silas, eles foram presos em determinado momento. Eles foram açoitados, amarrados pelas pernas em um tronco. Naquele momento eles não lamentaram, eles não se desesperaram, eles não se revoltaram, eles não acharam que Deus havia se afastado deles. Pelo contrário, eles cantavam louvores a Deus, a ponto das cadeias não resistirem, o chão tremer, e eles ficarem livres pelo próprio poder de Deus. Então eles estavam próximos naquele momento de dificuldade, talvez vendo a morte. Nada disso foi suficiente para nos afastar do amor de Deus. Basta lembrar dos mártires da igreja do primeiro século, que enquanto eles eram jogados aos leões, enquanto eles eram queimados, eles também iam cantando louvores a Deus, a ponto de muitas vezes os soldados romanos cortarem a língua deles antes de queimá-los.
Eles eram mais que vencedores. Eles sentiam o amor de Deus sendo derramado no coração deles naqueles momentos terríveis. Os missionários, ainda nos dias de hoje, nossos irmãos sendo mortos, sendo assediados hoje nos países muçulmanos, eles também são mais que vencedores, porque eles abriram mão de tudo, para terem somente Cristo, sabendo que tudo nesse mundo é passageiro e que a única coisa concreta que nós podemos ter nessa existência é o amor de Jesus Cristo. Então, irmãos, essa pergunta é para nós. Você gostaria de ser mais que vencedor? Glória a Deus. Não gostaria de ser mais que vencedor. Ser mais vencedor não é você participando de campanhas, não é você ofertando na igreja. Ser mais que vencedor não é você ter uma vida maravilhosa, um carro zero, uma casa prata. Isso pode simbolizar uma vitória, as coisas dessa vida, tudo bem. Você estuda, trabalha, isso não é sobre isso não é errado. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso um dia será consumido pelo fogo. Um dia você pode dormir pobre e acordar rico. Um dia você pode dormir rico e acordar pobre. Um dia você perde, um dia você ganha. Mas ser mais que vencedor é nós passarmos pelas mais terríveis tribulações dessa vida, mas refugiados, escondidos na mão de Cristo, enfrentando cada uma delas com a mesma dignidade que o Senhor Jesus enfrentou. Que Ele vai no 38 e fala: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados que são os governos, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas essa palavra não se conta tempo já foi, mas ela já vem ensinando. Se não for o já pode ser posicionado. Vou pedir para a igreja ficar em pé. Fazeremos já orar daqui a pouco. Meus irmãos, reflitam sobre isso. O que pode nos afastar desse amor? Talvez nós passamos aqui, um de nós, uma vida inteira achando que, ou em algum momento, nós ficamos afastados disso. Pode ser que alguém falou para nós que algum erro, algum pecado que cometemos nos afastaria da vida. Talvez alguém falou que você sair da igreja A e para a igreja B nos afastaria desse lugar. Talvez você renunciou ao seu cargo, ao seu ministério, que isso afastaria desse lugar. Mas, irmãos, nós vimos aqui nesses textos, naquilo que nós lemos, olha a grandeza do projeto de Deus para a nossa salvação. Irmãos, que eu saia daqui, que vocês saiam daqui com o coração ardendo. O objetivo da carta é essa: é Deus nos mostrando que através de Jesus nós possamos ter a certeza dessa salvação e que nada pode nos afastar desse amor. Você pode pegar todas as coisas dessa vida, coloca de um lado aqui, coloca tudo, pega todos os governos, pega Lula, Bolsonaro, governo dos Estados Unidos, de Israel, da China, pega toda a natureza, pega os anjos, pega algumas potestades, pega os teus pecados do passado, pega os teus pecados do presente, pega os pecados do futuro, pega as tuas aflições, as suas ansiedades, as suas angústias, vai colocar
para os rompimentos de amizades, para os negócios desfeitos. Coloca tudo de um lado. Vamos dar uma luz. Coloca tudo. Agora do outro lado tem Cristo. Tem Jesus. Diante desse mundo, tudo isso aqui pesa menos que um átomo, que um pó diante da grandeza de Deus. Que nós possamos sair daqui, meus irmãos, com essa certeza da salvação, não por nossos méritos, não por nossa capacidade, não porque nós somos bons, mas porque existe um Cristo que morreu por nós. Semana que vem tem ceia aqui nessa igreja. Talvez você esteja em dúvida. Será que ainda tem dignidade de participar desse momento santo? Hoje o Espírito Santo dissipa todas essas trevas, todas essas coisas. Em Cristo, quem nos justifica. Coloca o peso, coloca os pesos, coloca os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos encontrar essa certeza em nós. Ainda que isso vai refletir em nós, reflete em nós, mas veja, se nós olharmos para nós mesmos, nós tentarmos encontrar essa certeza em nós, nós vamos ficar em dúvida. Um dia a gente acorda salvo, dorme sem ser salvo. Nós só podemos ter essa certeza olhando para a cruz de Cristo. Não procura dentro de você essa certeza. Procure em Cristo. E procurando em Cristo, o Espírito Santo vai te dar paz. Vai te dar paz que excede todo o entendimento. E você vai falar, Senhor, Senhor, se não fosse a cruz de Cristo. Então que, diante dessa palavra, nós nos frustramos e nos rendemos a essa justificação.